A gente está falando de um ministro que usou o poder dele, de um homem mais poderoso do Brasil, para receber 129 milhões de reais de propina em contrato para salvar o banco de um cara que estava quebrando. Olá, é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. A gente sabe que o Alexandre trocava mensagem com o Vorcaro, sabemos que no dia em que o Vorcaro foi preso, ele mandou mensagens para o Alexandre perguntando se ele tinha conseguido barrar, provavelmente se referindo à operação que levou à sua prisão. Então, claro que a atuação do Toffoli é imoral, potencialmente criminosa, mas provar que ela é ilegal e criminosa é muito mais difícil do que provar o que se sabe quanto ao Alexandre. As alegações, como diz a reportagem da CNN, como todo mundo no Supremo Tribunal Federal sabe, os caras, os investigadores que têm acesso a coisas que nós não temos, estão corroborando, é que as ligações do Alexandre são muito mais fáceis e diretas. E o Alexandre, bêbado de poder, com a certeza da impunidade, foi descuidado e deixou um rastro enorme. A gente está falando de um ministro que usou o poder dele, de um homem mais poderoso do Brasil, para receber 129 milhões de reais de propina em contrato para salvar o banco de um cara que estava quebrando. Isso é explicitamente criminoso. E a gente sabe que o trabalho, inclusive, do Alexandre foi bem sucedido. Só não foi mais bem sucedido porque foi exposto e o escândalo estourou. Graças a uma briga lá com o Esteves e coisa e vai. Mas foi exposto uma parte, porque uma parte chegou a acontecer enquanto o Alexandre estava tendo reuniões com o BRB estava comprando ativos do Master já para aliviar o balanço do banco. Na época dessas viagens, nessa época que estava acontecendo. Essa reportagem de ontem do Demetrio Vecchioli é muito boa. O título é: BRB comprou 30,4 bilhões em ativos do Banco Master. Deixa eu trazer só alguns trechos para vocês. O Banco de Brasília comprou 30,4 bilhões em carteiras do Banco Master desde o dia 1º de junho de 2024, como mostram planilhas de prestação de contas obtidas com exclusividade pelo Metrópolis, com base na Lei de Acesso à Informação. A este valor somam-se outros 10 bilhões em carteiras adquiridas pelo BRB a partir de substituições, em que o Banco de Brasília devolvia uma carteira podre do Credit Sexta ao Master e recebia em lugar novos ativos do próprio Master. A partir dessa segunda-feira, o Metrópolis, ontem, né? O Metrópolis vai mostrar que esses ativos hoje, em posse do BRB, são de baixíssima qualidade. Xiii. As compras de carteira do Master começaram em julho de 2024 e se dividiram em crédito de varejo. Depois me vejo quando é o contrato com a Viviane. E se dividiram em crédito de varejo, atacado, CDI, CRI e fundos. A partir de março de 2025, quando o BRB detectou que parte das carteiras adquiridas do Master era fraudulenta, o banco não interrompeu os negócios. Pelo contrário, comprou mais 20,7 bilhões em produtos do Master. Outro sinal de alerta ao BRB foi a negativa pelo Banco Central à compra do próprio Master em setembro de 2025. Lembre, o BRB tentou comprar o Master. Não só comprou todos esses ativos podres, mas ia comprar o próprio Master. BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que no final das contas ia repassar o rombo para o contribuinte. Após a rejeição do pedido pelo BC, o BRB repassou ao Master mais 1,9 bilhão. As aquisições dos ativos seguiram até outubro de 2025, um mês após o Banco Central ter impedido a compra e pouco antes da liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Por fim, o BRB informou a agência fiscalizadora que realizou 44 aquisições de CDI, CRI e fundos diversos do Master em transações que somam 8,1 bilhões. Você já se perdeu nos bilhões? Eu já me perdi.
Em fevereiro, o presidente Nelson Antônio de Souza disse ao Metrópolis que buscava compradores para toda a carteira comprada do Master. Segundo ele, o pacote, que agora se sabe que custou 30,4 bilhões ao Banco de Brasília, estava avaliado em 21,9 bilhões, ou seja, quase 10 bi de déficit. Reparem que a reportagem diz que em maio de 2025 o BRB detectou que parte da carteira que eles compraram do Banco Master estava fraudulenta e mesmo assim decidiram seguir com esse negócio e comprar ainda mais. Sabe o que estava acontecendo nesse contrato? Nesse momento, já tinha contrato entre Viviane e Master. Mas esse era exatamente o período em que o Alexandre esteve na casa do Daniel Worcaro com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Reparem no que eu estou dizendo. No mês que o BRB detectou que a carteira do Master era fraudulenta, o BRB continuou comprando mais do Master e, coincidentemente, esse foi o momento onde Alexandre de Moraes estava com o presidente do BRB na casa do Daniel Worcaro. E ia ser pior, cara. Os 129 milhões foram muito bem pagos. Ia ser pior, porque esse plano, no final das contas, o BRB ia comprar o Master. Ia deixar o Worcaro, tranquilo, fazendo suruba com o modelo da Victoria's Secret zeradão. Os 120, por isso que nós achamos mensagens dizendo que o pagamento da Viviane Bastos de Moraes eram a grande prioridade do banco. O banco estava todo lascado, mas o pagamento do dinheiro da propina da Viviane e do Alexandre era fundamental. Então, vocês imaginam o que vai ter no processo. Porque para qualquer pessoa com o mínimo de noção, tá claro que o Alexandre estava advogando em favor do Worcaro, e eu diria que talvez até ameaçando a autoridade para salvar o Banco Master. Eu falo de ameaças porque a gente conhece o modus operandi do Alexandre. A gente sabe que o Alexandre é um gangster. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Façam a seguinte conta comigo, tá? Quem é o principal acionista do Banco Regional de Brasília? 3/4 do banco são do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Então quem manda no BRB, o acionista majoritário, é o Distrito Federal. Quem é o governador do Distrito Federal? Ibanez Rocha. Quer dizer, hoje ele não é mais governador por conta da desincompatibilização para concorrer ao Senado. O mesmo Ibanez Rocha é o cara que foi afastado do governo do DF pelo Alexandre, depois do 8 de janeiro. Dormiu de sapato vários meses com medo de ser preso pelo Alexandre. Ou seja, o governador que se ferrou na mão do Alexandre. E aí você imagina, como que o Alexandre conversa com o Ibanez? Será que teve ameaça? Eu acho que o Ibanez tem medo do Alexandre. Só um pouquinho. Então essa aqui é a situação do Alexandre. E você pode perguntar o seguinte, o quão ruim tá a coisa pro lado dele? Bom, eu respondo com o seguinte, tá ruim o suficiente para Eliane Cantanhede tá falando mal dele. Tirem as crianças da sala. Eu vou pedir desculpa a vocês, espectador. Tirem as crianças da sala. Esse é aquele momento em que você coloca aquela roupa hazmat, aquela roupa... Sabe aquela roupa que o pessoal entrava na sala, no subterrâneo do Stranger Things? Sabe aquelas roupas com protetor? Então, se você é mais velho, lembra o ET, a roupa que as pessoas vestiam lá, o ET? Bota essa, porque eu vou compartilhar algo potencialmente tóxico. Nós vamos entrar aqui em drogas pesadas, tá? Um elemento radioativo aqui. A gente vai tirar um pedaço de uma coluna da Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede escreveu o seguinte: o mundo está caindo na cabeça de Moraes, mas o ministro e o STF fingem que não é com ele.
Porra, desculpa, gente. Eu fico constrangido aqui com esse tipo de coisa. Nessas horas é que eu falo assim, o Eduardo Bolsonaro compartilha o Kim Paim. Eu tô aqui compartilhando a Eliane Cantanhede, amigo. Podia estar roubando, podia estar matando, mas tô fazendo coisa pior, que é compartilhar a Eliane Cantanhede. Então, vejam aqui comigo a reportagem. A Eliane Cantanhede não faz reportagem, escreve artigo. Ou o ministro Alexandre de Moraes admite que gastou 1 milhão com aluguel de jatinhos, o que, convenhamos, não é trivial, ou vai ter que assumir a sua proximidade, até intimidade, com o então banqueiro Daniel Vorcaro. O que é menos trivial ainda, em se tratando de um ministro do STF, justamente o que capitaneou a resistência a um golpe de Estado. Moraes, que deixou de ser Xandão... Moraes deixou de ser Xandão. E vai deixar... Moraes, que deixou de ser Xandão, diz Eliane Cantanhede, age e decide como se nada tivesse acontecido e como se a delação premiada de Vorcaro não estivesse no horizonte. Deve vir logo e espera-se que seja corroborada por seu cunhado e braço direito e o pastor esquisitão e super tatuado Fabiano Zettel. Qual o problema do pastor ser tatuado? Eliane Cantanhede, puritana. Vê como é que são essas pessoas. Eu tenho tatuagem. Não posso ser pastor? Cadê? Perdi aqui. Fui mudar o tamanho da fonte do teleprompter. Achei. Vamos lá. Assim como o próprio Moraes, Vorcaro e Zettel sabem muitíssimo bem que se eles não confirmarem e não forem, além de tudo, o que a PF... A Eliane Cantanhede escreve mal demais, é difícil de ler, é um grau assim de semi-analfabetismo, mas vamos ler. Sabem muitíssimo bem que, se eles não confirmarem e não forem, né? Então Vorcaro e Zettel sabem muitíssimo bem que, se eles não confirmarem e não forem, além de tudo, o que a PF, a PGR e a essa altura a sociedade já sabem, suas delações cairão no vazio e eles não ganharão nada em troca, nem um dia a menos de cadeia. A PF, principalmente, não tem paciência nem tempo a perder. Logo, é improvável, como praticamente impossível, que os dois principais implicados no escândalo Master, o maior da história financeira do país, se sintam devedores ou leais a Moraes. Como também a Dias Toffoli, a ponto de mentirem e tentarem tergiversar sobre a troca de segredos e favores com o ministro do STF. Repito, escreve muito mal. Como previsto aqui, a entrada de Moraes na cena do crime tirou os holofotes de Toffoli, que passou de protagonista a coadjuvante. Moraes, porém, dá sinais... Eliane Cantanhede dizendo que Moraes passou de protagonista a coadjuvante. Moraes, porém, dá sinais de não ter captado até agora, e apesar de todas as suas evidências, a gravidade da sua situação, os riscos que está correndo e a força do impacto na imagem e na confiança no Supremo. Cara, a mulher é semi-analfabeta escrevendo. Eu tô lendo corretamente, tá? Me perdoem o semi-analfabetismo, mas essa senhora publica coisas no Estadão e estava na Globo News até pouco tempo atrás. Mas prestem atenção no que ela está dizendo, se vocês conseguirem. Tem 47 vírgulas em cada frase que ela escreve. Não tem problema, a gente vai assim mesmo. Em conversas reservadas entre ministros mais chegados, as nuvens de constrangimento são sufocantes e ninguém tem coragem de dizer a verdade nua e crua. Antes, preferem botar a culpa na PF, nos vazamentos e, como sempre, na mídia, que trabalha com fatos e é aplaudida quando os fatos são favoráveis e açoitada quando são contrários. Vocês estão loucos, esbraveja uma fonte do Supremo, acusando jornalistas de botar em risco a estabilidade política, a credibilidade institucional. Porra, como se eu não tivesse sido acusado disso.
Vocês estão loucos, esbravejou uma fonte do Supremo, acusando jornalistas de botarem em risco a estabilidade política, a credibilidade institucional e, enfim, a democracia por divulgarem dados, documentos e verdades inquestionáveis. Eu sou literalmente acusado disso. Literalmente. O contrato de 130 milhões não existiu? Os voos nunca foram voados? O resort milionário era uma miragem? Os irmãos não eram laranjas? O jatinho com o advogado do Master foi invenção? Aliás, e as decisões favorecendo a JBS? Sim, a estabilidade das instituições exalam fragilidade. O Congresso está abaixo da crítica, o Executivo fraco e o STF envolto em incerteza e angústia. Mas a culpa não é da PF e da mídia. Quem tem responsabilidade, diz a Eliane Cantanhede, é que deveria ter pensado nisso antes de fazer o que fez. O caso Master, inclusive, apenas destampou uma parcela de pressão que, mais cedo ou mais tarde, acabaria explodindo. Ora, quem diria? Difícil e triste dizer isso? Com certeza. Mas jornalistas trabalham com fatos e o melhor que o STF pode fazer é o que as Forças Armadas conseguiram no julgamento do golpe. Isolar os CPFs para blindar o CNPJ. Cara, isso é muito forte. Muito forte. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.